Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no domingo, dia 3 de novembro. No Brasil, nós celebramos hoje o dia de Todos os Santos. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus subiu a montanha, sentou-se e pôs-se a ensinar as multidões, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são aqueles que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, que quando vos perseguirem e caluniarem, e mentindo disserem todo tipo de ofensa contra vós por causa de mim, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Alegrai-vos e exultai por isso. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da Palavra de Deus. Palavra que nos alimenta, palavra que nos corrige e também palavra que nos exorta. E o grande desafio para mim e para você durante a nossa vida inteira é conformar a nossa vida com a Palavra de Deus. E não conformar a Palavra de Deus à nossa vida. Porque se assim o fizermos, a palavra deixa de ser palavra de Deus e se converte tão somente em palavra humana, que eu construo, que eu manipulo, que eu instrumentalizo, e isso não liberta. Hoje nós estamos celebrando aí no Brasil, então, a festa de Todos os Santos, porque durante esses dias a liturgia convida a mim e a você a revisitarmos os grandes valores da nossa fé. E principalmente a revisitarmos a compreensão que nós temos da nossa fé cristã. Nós cremos numa igreja que é una, santa, católica e apostólica. Mas também cremos que esta igreja tem três dimensões. Uma só igreja e três dimensões. A dimensão peregrinante é essa dimensão onde eu estou e você também está. É nessa dimensão onde nós caminhamos pela fé, na fé e junto com Jesus. É nessa dimensão que nós andamos tão somente à luz da fé. Aqui nós construímos história, aqui nós amamos, nós odiamos, aqui nós encontramos as coisas boas e também as coisas que não são boas. Aqui nós progredimos no conhecimento do Senhor, mas também nós regredimos. E porque estamos na dimensão peregrina da igreja, e somos nós que estamos nesta história humana. Depois também a igreja nos propõe, com a festa de hoje, a dimensão triunfante da fé, da igreja que já está triunfante, daqueles homens e mulheres que peregrinaram, e que foram testemunhas fiéis de Jesus de Nazaré, daqueles que colocaram a sua vida à disposição do Senhor, mantendo-se fiéis até o fim, e que, como a primeira leitura de hoje, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não somente 144 mil vindos das tribos de Israel, mas uma grande multidão, vinda de todos os povos, de todas as nações, de todas as culturas, e que trajava uma túnica branca, carregava uma palma na mão, e dizia: a santidade pertence ao nosso Deus.
de homens e mulheres então que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, mantendo-se testemunhas fiéis. A segunda leitura nos recorda, veja que carta de amor que Deus nos deixou. Veja como Deus nos amou e nós somos chamados filhos de Deus, mas nós ainda não conseguimos compreender, nós ainda não conseguimos enxergar o que realmente seremos, pois só quando nós o vermos face a face, nós compreenderemos o seu mistério. E aqui está a igreja triunfante, a igreja dos santos e das santas, porque Deus é glorificado nos seus santos, e os santos são a glória de Deus. Os santos são aqueles homens e mulheres que, peregrinando, mergulharam no Evangelho, nas Sagradas Escrituras e buscaram aí uma seiva, uma força para vivenciar durante a vida inteira. Assim, cada santo e cada santa é uma palavra vivida de Deus, uma palavra que se fez carne, que se fez vida. E também, ontem, nós fomos convidados a contemplarmos a outra dimensão da igreja, a igreja padecente, daqueles e daquelas que encerraram a sua peregrinação neste mundo, mas ainda não chegaram à igreja do triunfo, ainda não contemplam face a face o nosso Deus, mas ainda também estão padecendo, ainda estão se purificando, ainda estão buscando. A nossa fé nos ensina, parece-me então, que uma outra oportunidade foi concedida, não mais reencarnando-se, não mais regressando a esta história, mas esperando o tempo de Deus, porque Jesus é Deus dos vivos, Jesus também é o Deus dos mortos, até que todos estejamos face a face com o Senhor. Então aqui está o mistério da celebração de 2 de novembro, onde nós cremos que a morte não acaba com tudo, mas que a morte é uma condição natural para transformar a nossa vida. Por isso, então, nós podemos compreender onde os santos lavaram, então, qual foi a água benfazeja, qual foi a água poderosa, é a graça de Deus. E graça esta vivificada ou vivenciada naquilo que Jesus ensina hoje no Espírito das Bem-aventuranças, de homens e mulheres que nasceram do alto, que nasceram do Espírito, mas que não somente foram por vontade própria, por a força da vontade, mas homens e mulheres que foram tocados pela graça de Deus, aqueles e aquelas que encontraram o Senhor, que fizeram a experiência luminosa de encontro com o Senhor, que foi capaz de irradiar toda a sua vida, de iluminar toda a sua existência e de refazer também a sua história. Por isso Jesus hoje, olhando para as multidões, nos entrega então este itinerário de vida, este caminho de vida, chamado de bem-aventuranças. E são nessas bem-aventuranças que nós devemos nos alegrar. Não nos alegremos porque pregamos bem, não nos alegremos porque rezamos bem, não nos alegremos porque dominamos toda a ciência, não nos alegramos porque detemos todo o poder, ocupamos todos os cargos. Não, nossa alegria não está nisso, diz Jesus, mas a nossa alegria está na vivência das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito e não de espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, que são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que são promotores de paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos. É uma contradição esse evangelho de hoje, alegrar-se durante o sofrimento, alegrar-se durante a perseguição por causa do Senhor, porque grande será o vosso nome nos céus. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você então a mergulharmos nesse mistério da nossa fé. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santos e santas de Deus, rogai por nós, paz e bem.